Invincible. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Tube Heroettes! E nesse episódio começamos o arco do Garoto Dragão, onde temos o Garoto Dragão sendo babaca, terror psicológico envolvendo o Nice e um All Might no universo de Tube Heroettes. E antes de começarmos o episódio de fato, rolou um negócio engraçado com a dublagem brasileira do anime. A dublagem do episódio meio que acabou atrasando, devido que no dia da sua estreia, acabou com um áudio dublado errado. Pois ao invés de ser a dublagem do anime, ocorreu meio que a dublagem de Canoso no Kanojo. Orange Girlfriend, também conhecida como o anime do Kazuya, que também é conhecido como o Vision que ficou de pau duro dentro da piscina. Só depois que eles corrigiram a gambiarra que fizeram. Mas claro que meio que o trecho, meio que da dublagem crocada viralizaram. Agora, indo pro episódio, ele começa com uma gravação de celular. Era de uma floresta nevada com um lago congelado. E o grupo que meio que estava gravando percebem alguém nadando no lago congelado. O povo acha graça no garoto nadando meio que na água e pensa até postar o vídeo meio que na FOMO. Eles até dão um apelido meio que provocativo meio que pro garoto, o apelido de banhista infernal. Bom, o garoto sai da água e se aproxima do grupo. E o garoto meio que só simplesmente dá um tapão meio que no celular para ir pra longe. Isso, o cara que tava gravando meio que começa a bater no garoto. E o garoto só fala que o povo meio que são os vermes. E acredita que vermes como eles devem ser exterminados. Nisso, o grupo inteiro vai dando uma surra no garoto, mas o garoto nem parece meio que perturbado com isso. E percebe que o índice de confiança do garoto meio que tá baixo, mas ele conseguiu aguentar meio que os socaços e a surra dados pelo grupo. Aí o garoto se levanta e vai em direção ao grupo de novo. E o resto já queria ir embora, mas o líder meio que não queria deixar isso barato. E o resultado? O grupo inteiro meio que leva uma surra. E o garoto só fica meio que no chão. E aí você percebe que esse menino é diferente. Nisso, alguém se aproxima do garoto. E esse alguém é o Ian. Ele se aproxima do garoto e fala que ele tá procurando uma pessoa, alguém para ser treinado para se tornar um deus. E o garoto só ri dessa proposta. O garoto se levanta e pergunta que se ele se tornar um zero, ele pode eliminar os vermes que o incomodam? E o Ian só pergunta o nome do garoto. E o nome do garoto é Garoto Dragão, literalmente. E o Ian que vai garantir que lembrem desse nome. Garoto Dragão. Pois, muito bem. Garanto que ninguém vai esquecer. Farei questão de que se lembrem desse nome. E aí a gente vai no ponto onde o episódio 20 terminou, onde o Ian convoca o Garoto Dragão pro seu escritório. O Garoto Dragão fala que o plano do Ian deu errado, pois ele devia substituir o Lâmina Fantasma. Só que ele não só saiu meio que do controle, como também a classificação dele subiu. E também mais heróis meio que entraram meio que pro top 10. Ele pensa em qual seria o ideal para terminar primeiro. Mas o Ian meio que fala, olha, não foi por isso que eu te chamei. Pois como o Joãozinho e a Loli estão em alta, chamar atenção pra si vai atrair mais problemas para ele. Além disso, se eles entrarem pro torneio de classificação, podem acabar beneficiando ele. Ele fala que vermes são vermes. A emoção frenética pode trazer popularidade a eles, mas irá engoli-los no fim. E o Garoto Dragão quer chegar meio que nos 10 mais antes da competição. Ian fala que entra pro
demais meio que vai ser mais complicado, considerando que o Henrister é tipo um teste de ferro, já que nessa época o Henrister ainda era um herói. E aí o garoto dragão meio que menciona a rainha e a Ciano da Sorte, mas ele apelida elas de estranhas de cabelo verde e branco. Ele até meio que menciona o Eds, e ele nem sabe meio que sobre ele. E o Ian meio que então, parece que ele não gosta muito do Eds mesmo. Então ele seleciona um alvo que tá fora do ranking. Ou melhor, fora pros holofotes. Mas tecnicamente ele ainda é um dos 10 mais. E o garoto dragão? Ah, então vai ser aquele velhote. Entendi. Então vai ser aquele velhote, né? O garoto dragão fala que o velhote há muito tempo faz parte dos 10 mais. E aí vai contando e meio que esse cara tá meio que nos 10 mais há décadas. O Ian fala que todo mundo aceita a posição dele e ninguém se atreve a discutir. Se eles abailarem a percepção profundamente enraizada que eles têm dele, a comoção será tremenda, até mesmo sendo maior do que o incidente das ruínas. O garoto dragão meio que concorda, mas eles veem que eles não podem explorar ele. E pergunta se o Ian tem algum escândalo. Ou se ele pode achar um pogre do velhote facinho. E a mãe que fala que em termos de experiência, opiniões públicas rasas e críticas não são capazes de abalar. E o que pode destruí-lo é a mais letal das armas, que é somente uma caixinha. Ian fala pro garoto dragão que ele só tem uma chance. E para entrar nos 10 mais, depende unicamente do garoto dragão. E aí partimos pro Nice, que após a cagada que ele fez no incidente das ruínas, ele tá numa sessão de foto sorrindo. O fotógrafo tá criticando o sorriso do Nice, pois parece estranho. E quem também tá lá é a senhorita J, que fala: pô, suas inscrições aqui são muito vagas. E a senhorita Joan meio que nem se importa se o fotógrafo é um dos melhores. Tá fazendo meio que dizer sem sentidos. E nisso chega alguém que fala: o sorriso é uma coisa que vem de dentro, um poder que irradia pra fora. E a gente vê que é um herói meio que todo amarelo, meio que com um topete e barba. E aí que anda sorrindo. Esse herói meio que fala pro Nice pra esquecer o sorriso duro e comercial. E dá um conselho que antes de sorrir, o que ele merece é a alegria genuína do Nice. E nisso a gente vê o passado do Nice. E a gente vê meio que o Baby Nice meio que treinando seu sorriso. E a gente vê que ele ele idolatra esse herói. E esse aí é meio que aquele mesmo herói que lutou com o Kraboa lá meio que no episódio no arco da rainha. O herói Sorriso. E pela admiração que o Nice tem com o herói Sorriso, meio que isso faz do Sorriso o All Might desse universo. E nisso temos mais uma cena envolvendo o Chip Nice e Rei da Descrição. Dá pra ver que eles se provocavam muito. Ei, o que você acha do meu sorriso? Você tá com cara de tarado, hein? Se ferrar. O Rei da Descrição pergunta onde meio que o Nice aprendeu a sorrir. E é aí que o Nice revela que o seu ídolo é o sorriso. E só espera que ele só possa ter um sorriso contagiante que nem o dele. E aí meio que o Nice meio que esboça um sorriso muito fofo. E você vê que o Nice realmente admira muito esse herói Sorriso. É, eu te entendo, Nice. Pensou num bom motivo pra sorrir? Aí um belo sorriso. Mas claro, aqui é To Be Heroettes. Pois felicidade e desgraça andam sempre de mãos dadas. Pois aparece o Shang. O Shang quer conversar com o Nice. O Shang pega a cara do Nice e pergunta: pô, eu não mandei você ficar discreto por enquanto? E o Nice fala que foi a senhorita Joan que pediu pra que ele visse. E o Shang fala que ele não terminou de limpar sua bagunça. E se ele tá tentando provar alguma coisa pra ele, não é com um sorriso barato que ele meio que vai conversá-lo. E a gente percebe que o Shang vê o Nice como uma arma para sua vingança. E aí a gente tem um vislumbre meio que do Chanchal morto. E aí corta pro Nice. E a gente meio que percebe que o Nice meio que foi mordado meio que a partir da idealização do Chanchal. E isso deixa meio que o clima mais pesado. E é nesse momento que você percebe que agora o Shang tá bem longe da salvação. Você até entende o motivo dele, que meio que é porque ele perdeu o filho,
Mas meio que ele descarregou muito com isso. Tanto que ele meio que viveu um herói falecido a partir de medo pra exterminar um monte de cientista inocente, incluindo o pai da Loli. E pelo olhar do cara, meio que ele tá bem consumido pela vingança. E a gente vê meio que ele colocando meio que uma pressão psicológica meio que no Nice. Com o Shang dizendo que entre pros 10 mais e elimine o Yasuo. E que acabe com o Yan. E a essa altura, meio que o Shang meio que tá ciente do envolvimento do Yan na morte do Shan Xiao, como também ele já considera o Yang Chen como inimigo. E graças a Deus, o Ling Ling teve mais apoio com a senhorita Wan, porque eu nem posso imaginar o nosso Ling Ling nas mãos desse cara aí. E calma que as coisas só vão piorando, pois o Shang manda o Nice substituir o Sorriso, não se interessando se ele vai viver ou morrer. E aí a gente volta pro garoto dragão, que tá com a caixinha, e ele já sabe no que ele vai fazer, e só manda o Yan sentar e assistir. O Yan fala que o torneio desse ano vai ser bem crucial, então meio que essa é a melhor chance do garoto dragão se tornar o X. E o garoto dragão até pergunta confuso do porquê que ele diz isso. E isso é explicado pelo Shang. Devido à associação querer evitar uma outra tragédia como meio que a queda da Aurora, eles emitiram uma ordem de execução contra o X atual, o nosso X. Pois quando um índice de desconfiança meio que aumenta ainda maior, quer dizer que um bando de pessoas meio que segue apenas um indivíduo. E, portanto, ele pode acabar se tornando um deus. Deuses podem meio que abençoar quanto amaldiçoar o mundo. E eles experimentaram a tragédia quando o Zero meio que se tornou um deus. E impedir a criação de deuses também faz parte do objetivo deles. Portanto, eles não podem permitir que o X atual alcance o topo meio que pela 4ª vez. Por isso, a chefe da associação manda os 4 Seiyus meio que arranjarem um jeito de executar o X atual. E saindo desse clima tenso agora, onde o Sorriso disfarçado meio que vegeta um amigo. E esse carinha é o X. E é a versão tigelinha dele. Já vai. Sabe que horas são? Hã? Quem é você, cara? Um espetinho e uma birita curam a ferida. Endereço errado. De onde é? O X meio que fala, pô, Sorriso, da última vez você veio de máscara, agora de capacete. Você não pode padronizar meio que o visual? E o Sorriso meio que só não, ele faz essas coisas para que ninguém descubra a identidade do X. E, gente, esse cara, o Sorriso, é muito alto astral. Espetinho e uma birita curam a ferida. O X meio que pergunta ao Sorriso por que veio jantar com ele. E o Sorriso, eu tô solitário. E na companhia só se encontra em outro solitário. E o X, pô, para de ser carente, eu gosto de ficar sozinho. E o Sorriso meio que fala, pô, seu lado racional é bem realista. E aí ele meio que fala, olha, eu não faço hora extra. Princípios. Eu não faço hora extra. Princípios. E essa frase feita parece boba, mas meio que vai fazer sentido. Aí que o Sorriso meio que fofoca pros X. Seguinte, a associação tá atrás de você. E o X, olha, sinceramente eu agradeceria se alguém me derrubasse. Eu já ia mesmo desistir. Pensando bem, eu nem 5 mil consegui sobreviver até agora. E ele meio que fala que ele só queria viver normalmente e que seja herói, tanto faz, ele nem liga. Mano, o X é tipo um Saitama, só que CLT e com cabelo franjinha. Aí os dois vão interagindo, eles vão comendo espetinho. E o X fala que o Sorriso já é um herói há décadas e continua sorrindo. E eu admiro por isso. E o Sorriso fala que ele se acostumou tanto com isso que ele esqueceu o que é cansaço. Ele sorri pra todo mundo e eles devolvem os sorrisos. Na verdade, ele tá bem feliz. E um tempo depois, meio que o Sorriso, o que eu quero me enganar. Eu sofro muito por dentro. E a gente vê que tanto o X quanto o Sorriso estão bêbados. O Sorriso reclama que enquanto outras pessoas têm famílias e camas quentinhas, ele chora sozinho no meio da noite. E ele sorri tanto que até sua cara ficou dura. E ele tem as lágrimas nos olhos, só que não caem. Pô, cara, Sorriso, eu também me identifico. E o X, pô, quem sorri tá sofrendo? E aí, de repente, o
Edson, ele... Pô, tira a roupa! Oh, peraí, que é isso? Você não tá sozinho aqui não? Põe essa roupa. Pois é. Por que eu tô tirando a roupa? É aí que o Edson meio que pergunta sobre o colar que o Sorriso tem. E o Sorriso revela que foi sua esposa que comprou um colar pra ele e o outro pra sua filha. Pois ela sempre fala que ele sorri sempre pros filhos dos outros. No meio da criança do flashback tal, nice. Mas ele nunca encontra tempo pra sorrir pra sua própria filha. Então ela deu pingente e colocou a foto da filha deles. E vemos que a filha é bem cabisbaixa ao contrário do pai. Na época ele ficou curioso, pois a filha meio que é bem deprimente. E aí que a esposa dele revelou que ela não tem nenhuma foto dela sorrindo. E agora a filha cresceu, está morando sozinha e eles não se falam muito. E aí quando a gente vai pro Edson, o Edson tá dormindo. E só na sua forma civil, o Edson já me fez me apaixonar por ele. Acha mesmo que eu não sofro com isso? Depois de colocar o Edson pra mimir na sua cama, e meio que, por incrível que pareça, nesse momento, o Sorriso realmente tava feliz que o Edson estava dormindo. O Sorriso sai de casa, a casa do Edson, não a dele. Coloca meio que o lixo meio que ir pra fora, e ele ainda tava soluçando de bêbado. E aí surge o Garoto Dragão. O Garoto Dragão chega e já fala: aí, Sorriso, eu não vim aqui pra admirar sua cara feia. E pelo visto, sua cara também é bêbada. O Sorriso reconhece o Garoto Dragão e meio que o Garoto Dragão tá na posição 12. Ou seja, quase perto de entrar no top 10. O Garoto Dragão meio que quer fazer um acordo com o Sorriso, usando a posição dele como moeda de troca. E quando o Sorriso pergunta o que ele vai ganhar meio que com esse acordo, o Garoto Dragão mostra um colar. E o Sorriso reconhece esse colar. E mesmo que o Sorriso disfarçasse, meio que ele sente uma familiaridade forte com esse colar. E o Garoto Dragão: não tá me dizendo que você não reconhece ele? E aí ele abre meio que a parte do colar e descobrimos que esse colar é da filha do Sorriso. E a gente vê que ela tá sorrindo. E aí o Garoto Dragão: então, negócio fechado? O Garoto Dragão recebeu um golpe de capacete. Mas a pessoa da foto você deve saber quem é, né? E aí? Negócio fechado ou não? O Sorriso confronta o Garoto Dragão e pergunta onde ela tá. Pois se algo acontecer com a filha dele, ele vai arrancar a cara do Garoto Dragão. E o Garoto Dragão acha graça, pois o Sorriso até sorri quando meio que ameaça. E aí ele coloca meio que o colar meio que no pescoço do Sorriso. E aí o Sorriso mete um socão na barriga do Garoto Dragão. E começa meio que um sacode meio que no Garoto Dragão, onde o Sorriso mete soco meio que na cara do garoto. O Garoto Dragão leva uma surra, mas meio que ele fala: calma, ainda falta pouco. E a gente vê meio que uma espécie de energia pulsando nele. Os dois continuam lutando e o Garoto Dragão vai provocando meio que o Herói Sorriso, incitando a ele a bater mais para que ele fale onde enterrou a cinza dela. Os dois lutam meio que mano a mano e o Sorriso consegue jogar o Garoto Dragão no chão e ainda chutá-lo. E quando o Sorriso soca o Garoto Dragão, a energia meio que dele vai começando mais pulsar. E aí meio que o Sorriso tenta dar muitos socos no Garoto Dragão, como se fosse o Almighty dando múltiplos socos. E aí chega um povo curioso que começa a gravar a luta. E aí meio que o Garoto Dragão: pô, já chega, acabou a brincadeira. O Garoto Dragão se levanta e fala: quando eu digo que acabou a brincadeira, quer dizer que é minha hora de brilhar. E a gente vê a energia meio que pulsando meio que no Garoto Dragão. E aí que a gente começa a ter a noção de como os poderes dele funcionam. Tem a ver com o dano que recebe. Ou seja, quanto mais dano, mais forte ele fica. E o Garoto Dragão consegue dar um baita socaço meio que no Sorriso. Quando eu falo que acabou a brincadeira, é porque é minha vez de brilhar. Agora que você perdeu o seu sorriso, você não passa de um verme.
E o garoto dragão continua provocando o sorriso, dizendo: viu? Eu não menti, te mandei no inferno junto com ela. Sim, ele é um babaca. Mas eu gosto de babacas. Mas o sorriso não tá disposto a desistir. E agradece ao garoto dragão que é só com um sorriso no rosto que meio que toda a força dele é meio que despertar. E aí eles iam continuar lutando, mas aí o garoto dragão fala: aí, eu sei que você tá aí escondido, aparece! E é aí que o sorriso percebe o Nice atrás de uma árvore vendo toda a luta. E o episódio acaba desse jeito. Aí, Nice! Para de bancar o calculista, só pra colher os frutos depois! E nota-se que ele tá segurando meio que um frasco de medo. E algo me diz que vai dar ruim. Eu quero agora! Gente, eu adorei esse episódio. E como eu mencionei, meio que o garoto dragão não teve tanto destaque no episódio. Claro, ele teve meio que um destaque especial nesse episódio, mostrando um pouco da motivação dele e os seus poderes. Só que ele não teve meio que um grande protagonismo, já que o episódio também meio que mais focava no Nice e na pressão psicológica que o Shang dava pra ele, e no sorriso, que ia com a sua amizade secreta com o X. Mas uma coisa que podemos tirar meio que de nota do garoto dragão é que ele é um babaca. E eu gosto desse babaca. E aí vocês meio que vão me xingar. Mas, gente, se vocês gostam do Jetsk, do incrível ciclo digital, que é um babaca também, por que eu não posso gostar do garoto dragão? Próximo episódio meio que vai ser o último do arco do garoto dragão. E se prepare, porque vocês vão ter uma baita surpresa nesse episódio. Esse foi o episódio 21 de To Be Hero X. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe com o Tobis e fui.